Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui reunidos mais uma vez para cometer a heresia de falar sobre políticas públicas, né? Nesses tempos tão estranhos, né? Que não se pode falar mais sobre o óbvio. E a gente já tinha dado uma passada nos encontros anteriores sobre alguns temas que guardam relação direta com políticas públicas, se a gente pensar que políticas públicas não é algo tão afastado da prática da Defensoria Pública, né? A função da Defensoria extravasa a questão de defesa técnica, processual e extrajudicial, mas a Defensoria também tem uma missão institucional de educação em direitos, uma missão institucional de promover articulações entre os diversos atores que vão ser responsáveis pela promoção dessas políticas públicas. Então, ter um certo contato com esse tema é importante até para como que vamos tentar não perder essa característica institucional da Defensoria, né? Nos últimos encontros a gente conversou um pouquinho sobre eficácia de normas constitucionais, falamos um pouco sobre a evolução dos direitos fundamentais, né, da forma como a doutrina ela vem classificando, vem diferenciando direitos fundamentais, os direitos sociais enquanto expressão dos direitos fundamentais, a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vai entrar diretamente no âmbito não jurídico necessariamente das políticas públicas, né? Que é a concepção histórica das políticas públicas, como que elas assumem essa configuração que elas têm hoje, como que surgiu esse nome, do que quer dizer tudo isso, né? E aí para a gente começar a entender o processo de formulação, o processo de implementação, o processo de avaliação e controle de uma política pública. Se a gente for parar para pegar lá no início, na gênese mesmo, na origem, a expressão política ela é muito mais antiga do que o Estado Democrático de Direito, né? Política remete à atividade, à reunião entre os cidadãos da polis para debater assuntos envolvendo toda essa coletividade. Política sempre vai ter uma noção de coletividade. Política nunca é individual. Tanto é que o idiotismo é a arte de pregar o egoísmo, enquanto a política ela está relacionada com esse coletivo. Mas o que vai interessar para a gente aqui é como o campo das políticas públicas, enquanto ramo do conhecimento, ele começou a ser sistematizado. Já que política é uma atividade natural do ser humano, como que a gente pode entender o momento que isso passou a ter uma relevância, ganhou uma importância, a ponto de ser um dos maiores instrumentos de efetivação de direitos fundamentais da nossa Constituição? E aí a gente precisa ir atrás de alguns autores que fundamentaram também o ramo da ciência política lá fora também. A ciência política é uma esfera das ciências sociais que está muito relacionada com todo esse processo político. Existe um texto muito importante dentro dessa área, que é do Harold Lasswell, que ele vai tentar lançar as bases para a necessidade de se criar um instituto de ciência política. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse instituto de ciência política, diferentemente do que a gente imagina quando a gente pensa em políticas públicas, né? A gente está pensando numa coletividade, todo mundo tendo o reconhecimento, o conhecimento mesmo sobre os direitos que são de cada cidadão. Ciência política inicialmente foi um ramo do conhecimento voltado às elites e voltado às elites políticas, né? Então a ideia inicial dos autores que fundamentaram esse ramo do conhecimento era formar lideranças dentro dessa área para evitar temas como a guerra. Como que é esse texto que o Harold Lasswell lançou? Ele lança numa forma de um memorando, então é uma espécie de
ele vai elencando mesmo todos os acontecimentos históricos que legitimaram essa necessidade para se criar esse Instituto de Ciência Política. Então ele vai falar inclusive das guerras, sugerindo a criação da ciência política enquanto ramo autônomo do conhecimento, que se utiliza de várias metodologias diferentes. E aí vai ganhar extremamente importância para a gente. As políticas públicas, quando elas começam a surgir enquanto ramo do conhecimento, vocês têm uma dimensão de que isso era num contexto de 1943. Então, a ciência que estava sendo produzida naquela época ainda estava se consolidando naqueles métodos mais rígidos. Então, economia é economia, direito é direito. Não havia uma conexão, uma interdisciplinaridade muito forte na produção do conhecimento. E a ciência política veio para quebrar isso, veio através dessa proposta de tentar pegar traços de conexão entre ciências sociais, psicologia, economia, direito, com toda essa gama de conhecimento, você tentar estudar os fatos e princípios que são relevantes para a tomada de decisões no governo, negócios e vida cultural. Então, qual que era a finalidade nesse momento? Era você reunir esses conhecimentos diferentes, pegar pontos que eram conexos, para a partir daí você ter uma decisão racional, você racionalizar a escolha. Se a gente está falando que política é essa tomada de decisão, desse conceito grego de muito tempo atrás, aqui a preocupação é como fazer com que essa decisão seja a melhor possível. Por isso, essa gama de conhecimentos diferentes. Ele mesmo afirma que ele pretende realizar uma contribuição entre moral, ciência e política, juntando esses três valores diferentes. Ele discute muito no texto dele esse conceito de inteligência funcional, porque a partir do momento em que a política ela não pode ser desorganizada, ela não pode não ter fundamentos que justifiquem aquela escolha, então a gente vai ter que fundamentar. E aí a gente já está vendo proximidades muito grandes, inclusive com o direito administrativo que a gente tem. E o poder e as decisões judiciais, por exemplo, são reflexo disso. Não existe decisão judicial que não seja fundamentada. É um ato que tem que estar fundamentado para ter um fundamento de validade, né? Essa inteligência funcional veio para canalizar essas escolhas dentro daquela que tivesse um fundamento de validade com base no conhecimento interdisciplinar. Através de seu aprimoramento constante, a tomada de decisões seria facilitada aos formuladores e executores da política por meio de fatos e interpretações que aperfeiçoem a racionalidade e moralidade de seus julgamentos. Vocês percebam que moralidade ainda assim acaba sendo, por mais que seja um princípio que até hoje existe no regime jurídico administrativo, né, se a gente pegar o artigo 37 lá da Constituição, é o famoso LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A moralidade, ela permeia o direito administrativo, mas ainda assim é fluido, certo? O que não é, o que é imoral, o que é amoral, já havia essa preocupação nessa época de tentar minimamente sistematizar e categorizar moralidade com base nessa nova área do conhecimento que estava surgindo. Em outros termos, ciência política seria um instrumento que facilitasse a tomada de decisões através do estudo dos fatos e das interpretações que melhor se compatibilizassem com a racionalidade e moralidade necessárias para determinada situação. A inteligência funcional adequada permitiria ao tomador de decisões clareza sobre alternativas de ação, trazendo informações pertinentes sobre tendências e relações causais, incluindo-se os avanços da ciência diretamente influenciáveis sobre a tomada de decisão. Isso daqui tem uma importância para a gente também, né? E inclusive,
em que ponto isso vai afetar o nosso dia a dia quando estivermos reivindicando uma política pública, um direito fundamental. Porque se a gente está falando aqui que a inteligência funcional vai tentar trazer elementos científicos para essa escolha, para essa tomada de decisão, será que necessariamente toda decisão passa por critérios técnicos e científicos? Será que não existem questões relacionadas a valores e culturais mesmo, né? Justiça envolve cultura também, né? Lembrem daquele famoso caso que é debatido sobre proporcionalidade do arremesso de anões, certo? Eles estavam reivindicando o exercício profissional de ser arremessado, é meu ganha-pão, eu quero trabalhar dessa forma. E houve uma decisão judicial dizendo que não era razoável porque feria a dignidade humana. Percebe que em determinadas situações isso pode se aplicar, mas será que é sempre? Nesse caso não foi a melhor solução apresentada. Como resultado de uma espécie de consultoria política baseada na inteligência funcional, deve-se assim criar meios para alcançar resultados futuros, trabalhando com definições que visem o chamado bem comum. Essa expressão sempre vai estar envolvida quando a gente começa a falar sobre política, e isso é desde os textos clássicos, né? Mas a ideia era trazer um caráter mesmo metodológico, científico, né? Para esse bem comum. Para Lasswell, que viveu no contexto pós-grandes guerras, a dignidade humana deve ser um valor central de uma sociedade livre. Ciência e política, segundo o autor, são essenciais para se atingir esse fim moral. Por política, e aqui já é uma definição dele, compreende o processo de tomar decisões importantes. Tanto a moralidade quanto a racionalidade da política dependem de uma adequada inteligência funcional que leva fatos e interpretações aos tomadores de decisões. Então, qual que seria um grande resumo assim da função da ciência política para aqueles que estão executando a política pública? Tomar a melhor decisão com base em critérios racionais, certo? Por sua vez, sustenta que o avanço da ciência criou condições favoráveis para a integração teórica das diferentes áreas do conhecimento, sobretudo por meio do desenvolvimento da lógica e da linguagem. Reflexo disso é a existência de mais pesquisas interdisciplinares e uma compreensão da interdependência de diferentes métodos de interpretação. Isso vai se tornando cada vez mais comum com o avançar dos anos. Hoje, se a gente for ver alguns manuais de direito mesmo, vocês vão ver que tem algumas vertentes de pensadores dentro do direito que vão fazer uma análise econômica do direito, vão falar sobre uma perspectiva que não é jurídica. Até que ponto a gente está munido de argumentos para conseguir, não só com base no conhecimento jurídico, refutar, afastar essas hipóteses que são levantadas? Porque essa discussão é colocada. Se a gente for pegar a ideia do conceito de resiliência constitucional, por exemplo, a Constituição Federal de 88 é uma Constituição com diversos direitos sociais, certo? Constituição promulgada, não à toa chamada de Constituição Cidadã, buscou efetivar diversas demandas da população através da Assembleia Nacional Constituinte, que posteriormente a promulgou. Mas existe uma discussão de que esse grande pacto que culminou na Constituição de 88, ele não consegue ter efetividade, justamente porque não houve esse diálogo entre o que devemos alcançar, o que queremos alcançar com o que somos. Não estou dizendo para vocês que eu partilho dessa visão, mas é para mostrar como essa discussão ela é colocada todo dia, principalmente quando a gente fala de política pública, que a gente está falando de transferência
de recursos, a gente está falando de destinação dos bens arrecadados pelo Estado, na efetivação desses direitos fundamentais, buscando assegurar uma igualdade, né? Conhecer a discussão é essencial para a gente conseguir tirar ela, conseguir bater de frente com o que está colocado como o ideal, certo? Então, o Lessel vai falar que o avanço da ciência possibilitou essa interdisciplinariedade, né? Então, e outro exemplo muito bom é na área de infância e juventude. Hoje, seja em processo de apuração de ato infracional, seja em processos de destituição do poder familiar, envolvendo o interesse de criança e adolescente, boa parte das decisões judiciais vão se basear em laudos técnicos da equipe técnica do próprio tribunal, nas áreas de serviço social, psicologia. São outras áreas, outro exemplo, amicus curiae, são outras áreas, são outros conhecimentos que são trazidos para o debate do direito, né? E é uma realidade. Se a gente for parar para pensar, essas grandes causas que ganham repercussão no STF são causas que mobilizam uma sociedade inteira. Então, vai ter manifestação de pessoas que são favoráveis e são contrárias àquilo e vão justificar suas posições a partir desse conhecimento. Não vai ser do conhecimento jurídico, certo? Reflexo disso é a existência de mais pesquisas interdisciplinares e uma compreensão da interdependência de diferentes métodos de interpretação. Como forma de facilitar o processo de integração entre teoria, método e política, o Lessel vai propor a criação de uma organização capaz de facilitar esse movimento, que é o tal do Instituto de Ciência Política, que ali seriam lançadas as bases para esse ramo do conhecimento. Esse instituto tem como funções, ele se propõe a lidar com os problemas de integração das diferentes áreas do saber relacionadas à ciência política. Ele vai sistematizar o conhecimento. Isso aqui é ciência política, isso aqui é outro ramo do conhecimento. Sistematizar afirmações de uma teoria social integrada, desenvolver novas formas de pesquisa, coletar dados sociais básicos, prover serviços aos profissionais da ciência política. E aí entra muito naquilo que eu havia comentado com vocês. Por mais que quando a gente fale de políticas públicas, a gente está falando de uma coletividade, a ciência política ela não serviu para ser acessível a toda a população, logo na sua gênese. Esse Instituto de Ciência Política estava voltado às lideranças. Era como que podemos, através desse conhecimento, uma gestão das pessoas, uma gestão do mundo. Não é democrático, certo? A gente está estudando as pessoas e não estamos construindo com elas. O fundamento para a existência do Instituto é a crise surgida no pós-guerra, em que se via a necessidade de se formar lideranças políticas preocupadas com uma sociedade livre e de se criar uma instituição dedicada às necessidades da política. Necessidades da política é um termo muito vago, né? O que seriam essas necessidades da política, né? A política hegemônica, a política que está exercendo um poder dominante. Tais lideranças passariam, inclusive, por um programa de treinamento com metodologia de ensino próprio. Isso seria basicamente... Aí ele vai definir também algumas matérias que deveriam ter nesse programa de ensino da ciência política e para vocês verem como era bem direcionado. Ideologia, você vai passar por esse Instituto de Ciência Política, você vai começar a estudar ideologia. Para você enquanto nação estadunidense, saber dialogar com a Rússia soviética. Diplomacia, economia e estratégia, visando evitar a guerra, ou promovê-la, né? Essas seriam, segundo o autor, as 4 frentes da política e guerra modernas. Uso do poder para expandir e proteger valores morais. Os instrumentos da ideologia são as ideias, ou melhor, os símbolos. Da diplomacia a negociação, oferta e contra-oferta pacífica de ganhos e perdas. Da economia são os insumos e preços. E da estratégia são as forças armadas.
estava se propondo, em 1943, fazer um estudo sobre forças armadas. Qualquer relação sobre divisão dos territórios pelas grandes potências, Conselho de Segurança Permanente da ONU e outras formas de concentração do poder, não desenvolvimento de armas nucleares por algumas nações, está dentro dessa discussão também, tá? Resumo da ópera: ciência política não surgiu necessariamente democrática. Foi uma forma de se estudar como manter essa ordem social global. Tá joia? Aqui, para falar um pouquinho do histórico, tem um autor muito bom no campo de públicas no Brasil, que é o Eduardo César Marques, e ele vai se preocupar em tentar mostrar o porquê que o tema políticas públicas ganhou especial relevância, principalmente no Brasil. E aí ele vai falar do contínuo desmonte dos estados de bem-estar social nos anos 70 e 80, através da perda de relevância dos sindicatos e grandes bancos americanos em detrimento da ascensão da indústria de finanças, no contexto do pós-guerra. Esse período que ele já está abordando, vamos lembrar que antes dele, em 1929, teve a crise de 29 nos Estados Unidos, o mercado financeiro industrial entrou em colapso, e a partir dali políticas intervencionistas passaram a ser adotadas pelos países, com base principalmente nos fundamentos econômicos do Keynes, do método keynesianista. Que um exemplo muito simples: se a gente não está conseguindo gerar emprego, o que a gente faz? A gente explode esse viaduto e constrói de novo, porque assim a gente vai precisar de mão de obra, e essa mão de obra vai receber recursos, e através desse recurso ela vai consumir e a economia vai girar. Esse modelo, alguns autores atribuem um fracasso desse modelo de estado de bem-estar social, que ele não conseguiu se manter, ele não conseguiu alcançar toda a população. Isso não é um consenso, mas existe essa vertente teórica. E com o desmonte desses estados de bem-estar social nos anos 70 e 80, houve uma modificação do cenário econômico de um mundo em transformação, que mudou também a perspectiva da relação entre Estado e políticas públicas. Existe uma teoria muito famosa no campo de públicas, que é a teoria do pêndulo. E o Fábio Conder Comparato, no livro da Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, ele também trabalha muito com essa concepção, só que ao seu modo, né? A teoria do pêndulo está mais relacionada à economia. O Fábio Conder Comparato fala algo parecido no livro Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Os direitos humanos, primeiro, eles não são dados, eles não são... ninguém ganha direitos humanos, eles são fruto de um processo de sangue, morte e de muito enfrentamento, eles são conquistas, né? E são conquistas históricas que vão sendo anuladas com o tempo. Então, hoje conquistamos o direito a livre manifestação. Amanhã já não sei, depende do poder instituído, né? Gestões presidenciais estão aí para mostrar PEC de congelamento de gastos, né, investimentos, estão aí para mostrar que, e aí, cadê o texto de 88? Essa PEC que passou aí é constitucional? Né? Enfim, há sempre um movimento de ida e volta. É uma luta constante, que os marxistas vão falar que é a luta de classes, mas existem outras explicações históricas de outras vertentes também. No campo das políticas públicas, essa teoria do pêndulo, ela ganha sempre uma nova força. Então, se nos anos 80, nos anos 60, havia um estado de bem-estar social, com a crise econômica, o endurecimento da economia, movimentos liberais da Margaret Thatcher, por exemplo, na Inglaterra, essas políticas públicas ganham uma nova configuração. Então, peraí, não é que todo mundo tem direito à educação, a gente pode ter uma educação privatizada também. E isso volta depois nos anos 80 e vai e volta o tempo inteiro. Hoje a gente já não fala, por exemplo, de
titularidade total do Estado na prestação de serviço público. Hoje existem concessionárias, hoje existem parcerias, hoje existe a tal da governança na globalização. Até que ponto a gente está perdendo o Estado? Até que ponto isso é um movimento natural desse mundo conectado? Todas essas discussões sempre estiveram presentes nesse campo de políticas públicas. Qual que era meu objetivo aqui? Não é dizer para vocês o modelo que eu acho que é o melhor. Eu acho que a gente tem que conhecer a história, a gente tem que conhecer os lados, né? Para a gente conseguir defender o nosso, né? É óbvio que a minha perspectiva ela sempre vai ser com base naquele artiguinho lá que a gente leu, né? De Defensoria Pública, Defesa dos Necessitados, certo? Então, para a gente pegar essas nuances desses movimentos de formação política e econômica, não só do Brasil, mas do mundo, para conseguir fazer uma leitura e uma interpretação de acordo com o que a gente está defendendo, certo? Essa relação entre Estado e políticas públicas, então, sempre mudou bastante. E aí o Eduardo fala de um esgotamento explicativo dos modelos macroteóricos do marxismo e do funcionalismo. O modelo marxista vai falar da supressão do capital através da revolução proletariada, né? O funcionalismo ele vai acreditar muito nas funções que as instituições desempenham, então não necessariamente vai passar por uma mudança radical da estrutura social. O funcionalismo está preocupado, por exemplo, o Ministério Público não está funcionando, a gente tem que reformar o Ministério Público. Isso não tem relação, por exemplo, com a luta de classes que o marxismo vai falar. Então, são duas formas diferentes de ver que estão presentes na sociologia. Mas o Eduardo Marx vai falar que esses dois modelos, eles não estão... Com essas mudanças de Estado, políticas públicas, esses dois modelos de explicação, eles vão perdendo força. Não que eles estejam errados, eles vão perdendo forças. Então, há um esgotamento explicativo. As ciências sociais passam, então, a ter uma reformulação na busca por uma definição de uma nova teoria social. Bom, se você está me falando que esses dois modelos aqui, eles estão perdendo força, a gente tem que criar uma nova. Como que as ciências sociais vai criar esse novo modelo? É o que ele chama de caminho da convergência, que ao invés de insistir nas bases dos modelos explicativos, que analisam estruturas e ações, se preocupa mais com a produção de análises, trabalhos e teóricos e metateóricos que permitam um diálogo entre paradigmas e matrizes disciplinares, incorporando e articulando olhares em vez de tentar hegemonizar um determinado campo de questões. O que é esse campo de convergência, caminho da convergência, gente? Se antes, para o marxismo, ou é isso ou é aquilo, se para o funcionalismo, ou é isso ou é aquilo, esse caminho da convergência não é que ele vai ficar em cima do muro, ele vai ouvir os dois. Ele quer entender, e através desse entendimento, ele quer interdisciplinar, de diferentes correntes, ele vai começar a formar suas próprias análises. Isso é uma tendência nas ciências sociais. Inclusive, é tão tendência que, se a gente lembrar o que a gente estava falando até agora há pouco, ciência política surgiu disso. Interdisciplinaridade, economia, direito, psicologia. Foi graças a esse possível contato entre diferentes ramos que surgiu a ciência política, certo? Então, esse caminho da convergência que hoje existe nas ciências sociais possibilita uma nova forma de se analisar os fenômenos sociais. Nessa convergência de olhares, o Eduardo Marx descreve o Estado e seu papel na condução das políticas. Aqui vai mexer bastante com a gente. Se a gente está falando de Estado e seu papel na execução das políticas, a gente está falando de políticas públicas, de direitos fundamentais, de acesso a direitos, né? Bem como a capacidade de influência dos demais atores políticos em influenciar a formulação e execução de tais políticas estatais. Opa, aqui a gente está começando a ver House of Cards, né? House of Cunha, né? Como que acontece ali nos bastidores?
Era para ter um processo legislativo assim, acontece de outra forma. Mas não era pela regra? O que aconteceu? Então, ele vai começar a dar importância, e isso aqui é fundamental quando a gente vai pensar em políticas públicas. Em qualquer processo de formação de agenda, a formação da agenda é o seguinte, gente, redução da maioridade penal. Isso pode ser um assunto, uma questão que não tem relevância social, porque já está pacífico o entendimento, como pode fazer parte da agenda. Fez parte da agenda, a gente está discutindo sobre isso. Tudo que entra na agenda é assunto prioritário no governo, certo? Então, redução da maioridade penal. Existe o processo de formação da agenda, existe o processo de discussão, formulação da proposta, implementação, que é colocar em prática, avaliação, controle social. Não é um processo tão simples assim, né? Apresenta a proposta lá no Congresso, amanhã está aprovada. Existem projetos que estão há anos em tramitação. E esse foi um tema só que eu quis trazer de polêmica, porque sempre existe de polêmica, mas se a gente for pegar as pautas do Congresso, existem 1 milhão de assuntos que até hoje não estão sendo debatidos. Reforma agrária, né? Coisas que são relacionadas a gente. E por que tem importância essa nova forma de olhar os fenômenos que o Eduardo Marx está trazendo, essa convergência de olhares? Porque agora ele também está se preocupando com a influência dos atores nessa relação Estado e políticas públicas. Não é só o Estado querer produzir políticas públicas, promover políticas públicas. Existem situações, existem grupos de interesse, lobbies, que inviabilizam isso. E aí não é uma discussão partidária, mas vamos pensar no nosso financiamento de campanhas. Até pouco tempo atrás, a mesma empresa financiava os concorrentes na eleição. A mesma empresa, diga-se, banco. Qual que era a finalidade disso? Se um ganhar ou o outro ganhar, vai estar amarrado a mim do mesmo jeito. E como é que eu vou produzir qualquer tipo de regulação, qualquer tipo de norma contrária ao interesse desse grande ator político, que é uma empresa multinacional? Tudo isso é extremamente importante de ser colocado em discussão quando a gente pensa em políticas públicas. Será que o Estado tem a força que ele tinha antes? Qual que é o nosso papel diante disso? Inclusive para a garantia de direitos fundamentais, né? O Eduardo Marx vai traçar um ponto de partida. Alguns conceitos sobre o que denomina literatura marxista do Estado, isto é, que aborda o papel do Estado na sociedade capitalista no interior do paradigma marxista a partir da década de 60, da onde ele parte. Então, ele vai partir dessa leitura marxista, mas ele não vai trazer só contribuições da leitura marxista para entender essa relação entre Estado, políticas públicas, atores. Ele vai trazer lições de outras correntes também do campo de públicas, que a gente vai conversar um pouquinho agora. Tudo bem? Bom, começando pelas contribuições da tradição marxista. Vamos lembrar o que ele está falando aqui. O que a leitura marxista, o conhecimento marxista tem de relevância para nós, para nossa compreensão sobre essa relação Estado, política pública, atores que influenciam esse processo. Quais são as contribuições da literatura marxista? Vai enfocar o Estado e a questão das políticas públicas a partir de um caráter de classe, certo? Tema central da literatura marxista. Existem relações de classe, dominação de classe, certo? Marx e Engels, uma transcrição de um trecho da obra. O executivo do Estado moderno, olha que impacto isso. Executivo, a gente está falando de quem promove a política pública, certo? O executivo do Estado moderno não é mais do que uma comissão para administrar os negócios coletivos de toda a classe burguesa. Então, se, por exemplo, vivemos no Estado burguês, no regime presidencialista, por exemplo, o presidente da República nada mais é do que uma comissão para administrar os negócios da burguesia, pela leitura marxista, ok?
A primeira obra teórica que aborda o Estado no centro do marxismo é a de Nikos Poulantzas. Para ele, o Estado desempenharia uma dupla função: organizar os interesses dos capitalistas como classe, atomizados no mercado, desorganizar os trabalhadores como classe, apresentados na esfera da política como cidadãos e não como vendedores de força de trabalho. Então, Poulantzas vai falar que, nesse sentido, o Estado vai ter duas funções. Primeiro, organizar a burguesia e desorganizar a classe trabalhadora. Organizar a burguesia como? Através do mercado. Todo capitalista vai defender o capital. E não precisa nem se organizar para isso, certo? E desorganizar a classe trabalhadora a partir do momento em que retira sua condição de ator político, de transformador da realidade em que está inserido, na venda da falsa percepção de cidadão. É um cidadão? Como é um cidadão? Não tem direito, não consegue acessar. E quando eu falo não tem direito, não é porque existem pessoas que têm direitos e outras não. É que ele não acessa. Você está falando que ele é cidadão, mas ele não acessa o direito que era dele. Como que você pode chamá-lo de cidadão? Então, uma falsa percepção sobre cidadania. Essa seria a dupla função do Estado para o Poulantzas. Depois ele muda um pouco a teoria dele. Ele vai falar que o Estado, ele vai tentar definir o Estado não a partir da sua função de organizar a classe desorganizar a classe trabalhadora e organizar a burguesia, mas sim de sua natureza. O que é o Estado depois, quando ele aperfeiçoou a teoria dele? Um campo de poder, uma arena. Esse termo aqui é extremamente importante no campo de públicas. Porque se a gente está falando de participação dos atores no processo de formulação de políticas públicas, a gente está falando também de um espaço de conflito. Ter resistência às pretensões. Né? Vamos lembrar da definição lá de Lied, né? Pretensão resistida. Né? Então a arena seria um espaço onde vai ter choque. Vai ter choque. Eu quero essa política pública. Não, eu não quero que você tenha acesso. Então, ele vai definir o Estado como um campo de poder, uma arena onde se condensariam materialmente as lutas e conflitos entre os diversos atores. Classes, frações de classes. O Estado é isso, um campo de poder, uma arena em disputa, certo? Que vai tentar minimizar essa ascensão da classe trabalhadora. Uma vez que o Estado não busca os interesses do proletariado, as políticas estatais não são controladas pelas classes dominadas. Essa é a conclusão que ele chega. Outros atores de viés marxista trouxeram importantes reflexões sobre a existência de uma desproporcionalidade no poder das classes. Alguns destes, revisitando a teoria das elites de Charles Wright Mills, sustentam que, devido à existência de uma elite estatal, se explicaria o caráter de classe das ações do Estado. Dentre os mais relevantes, destacam-se Domhoff e Miliband. O Domhoff, ele acredita que o caráter classista do Estado pode ser facilmente verificado na produção das políticas públicas voltadas às grandes questões. Então ele vai dizer que existe uma... você pode bater o pé e dizer que o Estado é classista, que ele defende a burguesia, através das grandes questões. Por exemplo, política fiscal, política externa, política ambiental, política de bem-estar. Vamos fazer um comparativo com o Brasil. O Brasil, em época de eleição, dificilmente você, a não ser que sejam candidatos progressistas, você vai ver um debate sobre relações internacionais, aberto à população. Por quê? Por que não existe um debate aberto com a população sobre os efeitos da política monetária do Banco Central na vida das pessoas? Porque o Estado serve, ele afasta a classe trabalhadora dessas grandes questões. Ele só vai promover essa discussão, esse debate, para quem está no poder, para as classes dominantes. Então, propositalmente, esses assuntos não vão ser discutidos. Então, por isso que ele vai chamar o Estado de um Estado classista. E associa as elites estatais às econômicas. Quem vai falar sobre política externa? A elite econômica. Quem vai falar sobre política fiscal? As grandes elites econômicas. Vai falar sobre meio ambiente,
sobre política externa, os grandes atores do sistema econômico, tá? Detentores do meio de produção, na verdade, né? Já o Miliband vai sustentar que a classe capitalista não está necessariamente no governo. Uma vez, e aqui é sensacional a associação que ele faz. Uma vez que a elite estatal é quem está em posição de comando. Governo, judiciário, militares, elemento administrativo, que são os burocratas, né? E unidades locais. Então, essa segunda classificação, que vai falar um pouquinho sobre elites econômicas e elites estatais, tem muita relevância para a gente também. Muita relevância. Claro, gente, que eu não estou aqui querendo atacar toda a preparação, todo o esforço, todo o merecimento de pessoas que ingressaram na magistratura. Estou longe de querer fazer essa discussão, não é isso. Mas a gente tem que reconhecer que 90% dos magistrados brasileiros pertencem a uma classe social que favorece minimamente uma estruturação de vida para conseguir estudar, para conseguir fazer um cursinho, para conseguir estudar numa faculdade boa, para passar no concurso, certo? Não vamos ser hipócritas, né? Então, essas elites estatais, essas elites que eles vão mencionar aqui, também se aplicam a essas elites estatais. E aí o ponto mais importante, ele vai dizer que essas elites estatais, que não necessariamente são detentores dos meios de produção, porque o juiz não é dono da fábrica, certo? Ele é um juiz. Mas ele, primeiro, absorve valores para estar ali. Então, para ele entrar ali, ele tem que reproduzir valores daquela classe. Senão, ele já não passa na prova. Já começa por aí. E segundo, ele pode não ser o dono de uma grande corporação, de uma grande empresa, mas ele cresceu com um dono. Frequentou a mesma escola, frequentou o mesmo clube, os pais são amigos, os valores são iguais. Ele não tem uma dimensão sobre diferentes vivências, diferentes realidades. Então, a forma como ele vai abordar, inclusive o tema de políticas públicas, é com base na experiência de vida deles, não a partir de outras experiências de vida. Logo, você consegue já vendo aqui as primeiras barreiras para se acessar de fato esses direitos fundamentais. E eu não estou falando nenhum absurdo, né, gente? Vamos parar para pensar o que é aquela barra funda, né? Se você for ver, é absurdo, assim. Eu não estou aqui, sabe, falando, nossa, o furto está liberado, está legalizado. Não é isso, mas existe o princípio da bagatela, da insignificância, né? Então, como é que precisa chegar no STJ, que é um superior tribunal lá em Brasília, sabe? Existem pelo menos 2 instâncias aqui. Um habeas corpus por conta de um furto de shampoo de R$17. Tipo, não dá para entender como que a gente chancela isso. A gente está chancelando reclusão com base nisso, né? Mas é reflexo disso, é reflexo de quem é essa pessoa que está ali na tomada dessa decisão, certo? E tem tudo a ver com essa discussão que eles estão colocando aqui. O Don Hoff acredita também, é o que ele vai falar agora, em um padrão de articulação entre os capitalistas, o que será posteriormente analisado por Hoff. O Hoff defende que a concentração das unidades de capital nas mãos de cada capitalista, ainda que individual, já tem consequências coletivas. Embora a leitura mais superficial levasse à conclusão de que apenas os trabalhadores se organizam, formando, por exemplo, os sindicatos, os capitalistas se constituem enquanto classe sem necessitar de nenhuma ação. Porque é justamente isso, os valores eles já são naturais entre eles. Então, está estabelecido. Não preciso me movimentar para transformar nenhum tipo de ordem social. Essa ordem já existe. Então, eu só vivo nela, mais nada. Com base nas minhas condições materiais históricas.
há uma divergência sobre as formas pelas quais os capitalistas se constituem enquanto classe, segundo a tradição marxista. Então, é aquilo que eu ia falar para vocês. Pelo Don Hoff, existe uma origem social comum da classe capitalista. Frequentam as mesmas escolas, moram nos mesmos bairros, relacionam-se entre si, e também uma articulação através de entidades representativas que se relacionam com os aparelhos do Estado, influenciando as políticas públicas. Isso é uma vertente. Outra vertente, na perspectiva do Michael Uelsen, há uma interpenetração das propriedades empresariais na formação de um fórum de articulação dos interesses de classe, onde a superposição das diretorias das grandes empresas formaria um espaço de discussão e produção do interesse e da estratégia de classe capitalista, objetivando garantir ao mundo dos negócios mais responsabilidades no planejamento e controle da economia e reduzir o poder do Estado. Vocês podem achar que isso daqui é um absurdo, mas vamos pensar mesmo nas discussões que são colocadas nesse mundo de globalizado. O Estado não consegue garantir direitos para toda a população. O que ele começa a fazer? Concessionária, parcerias, transfere para outras organizações. Até esse conceito de governança, que são aqueles indivíduos, aqueles atores daquele determinado meio regulando as suas próprias regras, parece um pouco o que ele está falando aqui. Quem tem conhecimento técnico para falar sobre direito bancário? Os bancos. Só que o que aconteceu em 2008 foi justamente isso, né? Não havia controle sobre isso. Essa atividade ficou relegada ali às empresas bancárias. Logo, não houve um controle sobre as garantias, principalmente as hipotecas. A população começou a perder suas casas e aí o governo teve que retirar trilhões que eram destinados para outras pastas para salvar banco, né? Irresponsabilidade de alguns. Então, essa constituição enquanto classe também a gente não pode perdê-la de vista quando a gente pensa nessa forma de substituição do Estado. Isso é importante, essa discussão é muito atual, né? Será que só o conhecimento técnico de quem trabalha na área é essencial para a gente determinar uma política pública? Ah, mas eu sou de uma ONG que trabalha com direito ambiental há mais de 50 anos. Tá, você não pode ter articulações, inclusive com pessoas que são contrárias ao meio ambiente? Como é que a gente vai confiar 100% só na expertise, na técnica de uma pessoa que tem uma vasta trajetória ali? As pessoas mudam valores, as pessoas mudam interesses, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Mas são essas duas perspectivas. O Miliband vai acrescentar ainda que a natureza classista do Estado determina aqueles que farão parte de sua estrutura. É aquilo que eu tinha comentado com vocês. Existe, por exemplo, na magistratura, 5 fases, certo? Não é só você ir lá demonstrar todo o seu conhecimento na prova objetiva, na redação, na sentença, tal. Vai ter uma fase de investigação social, vai ter uma fase que você vai ser sabatinado, certo? E será que a sua resposta, será que a sua personalidade, será que o que você é enquanto ser humano vai te colocar lá dentro? Só pelo fato de você ter um histórico, uma trajetória, por exemplo, como ativista. Fico me perguntando isso. Será que todo ativista consegue virar juiz? São algumas reflexões que a gente está pensando nisso que ele vai falar sobre essa natureza classista do Estado. Não são todos que vão conseguir chegar lá. É o que chama de reprodução dos valores burgueses, onde o controle do Estado está entregue às pessoas que tenham o mesmo conjunto de valores, visões de mundo e representações dos capitalistas. Nesse sentido, embora a elite econômica seja diferente da elite estatal, ambas têm uma origem social comum, interferindo na formulação e execução das políticas públicas. Por uma questão óbvia, o judiciário é quem vai barrar esse acesso ao direito fundamental. Então,
ele vai ter uma concepção muito parecida com aqueles que são contra os direitos fundamentais em alguns momentos. Outra contribuição importante sobre os limites do poder do Estado na formulação das políticas públicas é a de Hoff e Volcker, para os quais a não disponibilização dos meios de produção gera essa reflexão é ótima, gera uma dependência do Estado à acumulação privada para posterior tributação, fazendo com que as ações estatais não contrariem os interesses do capital visando viabilizar a expansão do capitalismo. Gente, vamos pensar no argumento de que o Estado não pode, e eu até concordo com isso, eu não estou questionando isso não, mas com o argumento que o Estado não consegue prestar todos os serviços, atividades. Realmente, o Estado não consegue fazer toda a atividade econômica, isso é fato. Mas esse argumento, se levado ao pé da letra de forma extremada, radical, vai nos levar à conclusão de que o serviço público não precisa existir, levando a situações calamitosas como o presídio sendo privatizado. Como que é o lucro de uma penitenciária privada? Eu queria só entender isso. É por quantidade de preso? Então a gente precisa ter pessoas para aquela empresa lucrar, ou não? Vão ter prisões ilegais? Eu queria só entender, mas enfim. O que eles estão falando? Esse argumento de dizer que tudo que é estatal é ineficiente, tudo que é público é ruim, logo nós temos que privatizar tudo, ele é perigoso, extremamente perigoso. Primeiro, por tudo aquilo que a gente já falou. Existem interesses, superfaturamento aí para mostrar isso, tem tudo isso. Mas uma questão a mais, uma questão estrutural. A partir do momento em que a gente diz que a atividade estatal não tem importância e que só a iniciativa privada tem relevância, a gente gera uma dependência do Estado a essa iniciativa privada. Pensa, por exemplo, em alimentos, certo? Tudo vai depender da iniciativa privada. Os preços vão depender de quem? Da iniciativa privada. Então, acordos, isenções fiscais, tudo vai ser construído a partir dessa necessidade, dessa dependência. Logo, o Estado vai ficando cada vez mais fraco. O Estado vai perdendo toda a sua força de controlar ilegalidade, abusos, cartéis e por aí vai, certo? Essa também é a visão de Fred Bloch, para o qual a divisão do trabalho entre capital, pessoal do Estado e classe trabalhadora faz o aparato estatal dependente do nível de atividade econômica. Gente, isso aqui Vamos pensar, por exemplo, nas empresas de tecnologia. Eu acho que todo mundo aqui hoje é monitorado por uma nuvem na Califórnia, que é o centro de tecnologia do mundo. As informações de todo mundo aqui estão lá registradas nos Estados Unidos nesse exato momento. A partir do momento que vocês acessaram o Facebook, a partir do momento que vocês acessaram o Gmail, essas informações estão lá, num servidor privado norte-americano. E aí, como que a gente vai conseguir controlar essa atividade se a gente nem tem conhecimento do que é isso? Pensa nessa Deep Web, por exemplo. Eu não faço ideia de como navegar nisso daí. Existe uma preocupação muito grande das superpotências, inclusive, justamente pela atividade ilícita que acontece em alguns espaços assim. Você consegue monitorar a própria atuação do Estado, né? Há formação de grupos e de milícias também nesses espaços. Mas o fato é que a gente não tem o menor controle sobre o Google, a gente não tem o menor controle sobre nada disso, né? Então, a gente vai se tornando cada vez mais dependente. E esse que é o grande perigo da gente afastar completamente a responsabilidade, a atribuição, o dever do Estado em prestar política pública. Se a gente transfere isso tudo para a iniciativa privada, os interesses começam a aparecer, certo? É o que eles estão falando aqui. Para a compreensão do funcionamento da relação entre Estado e políticas públicas, deve-se considerar a seletividade estrutural do Estado capitalista. Segundo Hoff, não basta o estudo do conteúdo das políticas, sendo imprescindível analisar os procedimentos formais que geram as ações estatais. Não basta ter uma política pública idealizada, colocada como a ser alcançada,
vamos supor, o repasse de verbas para a educação. Tá, tem repasse para aquela unidade escolar. Só que formalmente operando, não existe alocação de recurso, por exemplo, para melhoria do aparato através de novos computadores para as crianças, uma sala adaptada para pessoas com mobilidade reduzida. Compra tudo de canetinha. Canetinha é importante? Mas dava para ter feito um recurso, uma utilização mais adequada. Então, a forma também é importante. Segundo o GESOP, a forma do Estado é a materialização dos projetos, estratégias e lutas ocorridas no passado, de modo que a seletividade das estruturas não apenas influi de forma central e nos projetos de desenvolvimento, como ela própria, produto das lutas travadas anteriormente das diversas estratégias dos atores. Tanto para o OFF como para o GESOP, o papel da burguesia é central na análise das políticas públicas, uma vez que influenciam na definição das ações estatais. Vamos lembrar daquilo que a gente estava comentando no começo. Como é gestada, implementada uma política pública? Tem lá um assunto, qualquer cidadão acha importante, tal. Alguns têm mais voz, alguns conseguem levar isso e transformar numa agenda. Virou agenda, virou motivo de discussão nacional, certo? Aí vai ter a fase de debates, vai ter a fase de formulação dos projetos, implementação, avaliação, controle, certo? Mas essa agenda, quem define essa agenda? Quem faz esse assunto ganhar notoriedade? Quer ver um exemplo? Quando a presidente da República edita uma medida provisória, ela tranca a pauta do Congresso. E aí, ao fazer isso, o Congresso Nacional não consegue votar em outras questões enquanto pendente uma discussão sobre aquela MP. O que vai influenciar essa medida provisória? Estamos vendo aí uma decisão recente, grotesca, um veto, por exemplo. Havia uma proposta de oferta de disponibilidade de profissionais da área de psicologia nas escolas públicas, né? Sobretudo em virtude, já é uma necessidade, né, gente? Acho que a adolescência é um período muito específico, né? Então é natural que existam conflitos, existam situações mais tensas. É necessário ter alguém da área de saúde mental para conseguir fazer mediações de conflitos, né? Então não é nenhum absurdo falar da necessidade de profissionais da área da saúde nas escolas, públicas e privadas. Mas o presidente da República vetou, não achou necessário. E por que ele não achou necessário? Porque ele não achou necessário. Então, o que vai determinar se aquele assunto vai ser uma ação estatal relevante, se vai ganhar pauta, notoriedade, são várias forças. Esse caso foi um exemplo que eu acabei de dar. Um assunto tão importante que perdeu a força por conta de uma decisão infantil, né? Mas que não necessariamente pode ser influência só de decisões infantis, pode ser de grupos de interesse mesmo. Não vamos aprovar a reforma agrária porque eu quero manter meu modelo patrimonialista de acúmulo de terras, mesmo que improdutivas. Tudo isso faz parte do jogo político, tá? Bom, aquelas foram as contribuições da teoria da tradição marxista para essa relação entre direito, políticas públicas e os atores que influenciam esses processos. Existe uma teoria que é a teoria do neo-institucionalismo. O neo-institucionalismo ele se diferencia um pouco do estruturalismo que a gente viu no começo. O estruturalismo está preocupado muito com as funções desempenhadas pelas instituições. O neo-institucionalismo ele vai tentar verificar essa questão das funções de uma forma um pouco diferente. É uma corrente das ciências sociais que ressalta a importância das instituições para o entendimento dos processos sociais. Nessa perspectiva são focados o funcionamento do mercado, políticas públicas, formação de classes sociais, constituição dos Estados nacionais,
Surge como uma reação aos estudos de política comparada e de ciência política behaviorista. Por que isso? Porque na ciência política behaviorista, você meio que determinava comportamentos que iriam ser seguidos. Vai sempre acontecer dessa forma. Esse processo político aqui vai sempre ser desse jeito. Era o que o behaviorismo pregava. Então o neoinstitucionalismo vai falar que não, é um fenômeno muito complexo. Por que uma política pública não é aprovada? Depende de N variáveis, não só por conta de um padrão definido, não existe padrão. Que não consideram a diversidade de situações históricas presentes e buscam padronizar comportamentos. Para a nova corrente, o neoinstitucionalismo, existem diversos arranjos institucionais diferentes que influenciam diferentes respostas e soluções. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, não vai ser hoje, gente, que no processo de formulação de uma política pública, existem os chamados inputs e os outputs. Os inputs é como que essas propostas entram e os outputs é como elas saem, os resultados. Esse processo, ele é muito inconstante. Às vezes um assunto ganha mais importância aqui, às vezes outro ganha mais relevância ali, às vezes o que iniciou muda, não tem mais necessidade, a gente tira um trecho dessa proposta. Vamos pensar, por exemplo, nos projetos de lei que tramitam nas casas. Nunca vai terminar do mesmo jeito, sempre vai ter uma emenda, um arranjo, alguma mudança, alguém que ganhou uma notoriedade, o caso, uma repercussão, aí ganhou um parágrafo aquele projeto de lei. Então, esses arranjos eles mudam e eles são complexos, né? E é isso que o neoinstitucionalismo está falando. Não existe um padrão comportamental. Existem fenômenos diferentes que influenciam nesse procedimento de formulação de políticas. O que a teoria entende como instituição? Regras formais, procedimentos consentidos, práticas operacionais padronizadas que estruturam a relação entre os indivíduos nas várias unidades da política e da economia. Essa definição é muito ampla. Se a gente for parar para pensar, a gente não está falando aqui só do Ministério Público enquanto uma instituição autônoma, permanente e tal, ali o Ministério Público. A gente está falando de regras formais. Regras são regras, então o que é uma convenção é uma regra, é uma instituição. Casamento, por exemplo, é uma instituição, uma regra formal. Procedimentos consentidos, tudo que for de acordo entre partes, é um procedimento consentido, é uma instituição. Então, um procedimento consentido, um contrato. Um contrato é um procedimento consentido, né? Uma instituição. Práticas operacionais padronizadas que estruturam a relação entre os indivíduos nas várias unidades da política. Existe um autor muito importante na área de públicas que ele fala da burocracia a nível de rua. O que é isso? Existe a política pública da assistência social, por exemplo. Então, tem que haver a disponibilidade de tantos centros para crianças e adolescentes na cidade de São Paulo, tal. Existe uma assistente social que vai fazer abordagem na rua das famílias, que vai fazer visita na casa dela para entender a situação e tal. Às vezes essa assistente social, ela tem uma função muito mais definidora da política pública do que a política pública grande lá, definida e tal. Porque as pessoas vão ter conhecimento dessa política pública através dela. Então a informação que ela repassar já tem muita força. Às vezes, configurar essa pessoa como apta ou não apta a receber um benefício socioassistencial já é uma forma de executar diretamente uma política pública que talvez não seja da mesma forma como idealizado aqui, mais amplo. Então, isso tudo são práticas operacionais, né, que vão estruturar a relação entre os indivíduos. Existem burocracias que se adequam, agem de uma forma, existem burocracias que agem de outra forma. Isso tudo é uma instituição também. O Douglas North vai diferenciar ainda instituição de organização. Para ele, instituição inclui qualquer forma de constrangimento que molda as interações humanas,
qualquer forma de constrangimento que molda interações humanas. Organização engloba corpos políticos, aí ele vai falar partidos, prefeitura, corpos econômicos, firmas, sindicatos, corpos sociais, igrejas, clubes e corpos educacionais, escolas, universidades. Então aqui, instituição é uma forma de constrangimento. Organização são todos esses corpos que a gente tem a noção assim que são instituições, né? Mas pensa na estrutura ali física, a igreja, o clube, a universidade, são organizações. As instituições são esses constrangimentos, essas convenções, essas regras que vão definir as nossas relações humanas. Então, qual que é o mérito dessa teoria neo-institucionalista? Ela vai dizer que tudo isso tem interferência no processo de formulação de políticas públicas também. Todas essas organizações, instituições, esses procedimentos, essas regras de operação, certo? Aí a pergunta que fica: como as instituições moldam as estratégias políticas e influenciam os resultados políticos? Isso é importante, porque vamos trazer para a nossa discussão central aqui de direitos fundamentais e políticas públicas. Modulação de efeitos. Quando uma ação constitucional vai até o Supremo, e aí ela tem aqueles efeitos ex-tunc, que tem que voltar tudo, né? Só que já aconteceu muita coisa, às vezes o direito se pereceu. Como é que a gente vai garantir que tem efetividade essa decisão? As instituições geralmente vão ter uma influência muito grande aqui. Pensa, por exemplo, na discussão sobre a caderneta de poupança. Imagina se, com aquela decisão, todas as pessoas que foram correntistas e tiveram sido confiscadas na época do Collor, fossem imediatamente no banco para executar a dívida com juros de mora, correção monetária, do que era devido a elas. O sistema financeiro ia quebrar e não ia ter dinheiro, porque o sistema financeiro funciona bem dessa forma. O banco empresta o seu dinheiro. Ele pode emprestar, acho que até 10 vezes mais do dinheiro que ele tem. Então é como se lá fisicamente não tem todo esse dinheiro. Ele já pegou esse dinheiro e já passou para outro, que já passou para outro, já passou para outro. Por que eles fazem isso? Esse processo de alavancagem que chamam. Porque ele sabe que não é todo mundo que vai agora no Banco do Brasil tirar o dinheiro. Então vai ter dinheiro para quem for tirar. Só que imagina, por exemplo, se com a decisão favorável à correção das cadernetas de poupança, todo mundo que fosse lesado fosse agora no seu banco para tentar reaver o seu valor. Não ia ter verba, não ia ter recurso, não ia mesmo. Então, a partir disso, essas instituições, que no caso são organizações bancárias, né, vão fazer esse lobby, vão fazer essa aproximação com os ministros do STF e tudo mais, para tentar garantir uma modulação de efeitos, por exemplo, né? Mas existem duas correntes do neo-institucionalismo que buscam responder como que essas instituições elas moldam as estratégias políticas e influenciam os resultados. Na primeira, do neo-institucionalismo da escolha racional, as instituições representam constrangimento à escolha estratégica, alterando o comportamento autointeressado. Então, pelo fato de existir uma instituição, a instituição existe por si só, ela já afasta esse autointeresse. E existe uma outra, que é o neo-institucionalismo histórico, para o qual as instituições também estruturam as situações que os atores se encontram e modificam suas estratégias, mas que estes não agem racionalmente segundo seu próprio interesse a todo momento. Certo? Então, nessa segunda do neo-institucionalismo histórico,
tem uma participação sim das instituições, mas não é a todo momento que vai se agir conforme o interesse dessa instituição. A diferença basicamente é essa entre as duas. Resumo da ópera. O neoinstitucionalismo, essa segunda forma de visualização do Estado, políticas públicas e esses atores, refuta o determinismo presente no marxismo, teoria dos sistemas e funcionalismo. Seu objetivo central é construir uma teoria de médio alcance que estabeleça uma ponte entre análises centradas no Estado e na sociedade, enfocando variáveis de nível intermediário para dar conta da variação histórica e conjuntural dos fenômenos. O que isso quer dizer, gente? O neoinstitucionalismo, ele, diferentemente do estruturalismo, que ele vai pensar só nas funções das instituições, então, o que o MP se propõe a fazer? Essa é a função dele. Isso seria o estruturalismo. O neoinstitucionalismo, ele vai se preocupar em fazer análises tanto do Estado, como também da sociedade, né, para a gente conseguir entender como que essas relações se dão, para a gente conseguir definir se há uma formulação, uma influência nessa formulação de política pública, se ela está viciada, se ela não está. Mas ela também vai enfocar em diversas variáveis de nível intermediário. Variável, gente, o que é uma variável? Variável é qualquer situação que pode mudar completamente uma análise. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Existe numa região de São Paulo, um déficit de vagas muito grande. Não tem vaga para todo mundo na escola. Então, naturalmente a tendência que você faria, que você buscaria enquanto formulador de uma política pública, é expandir as vagas ofertadas, certo? Porque se está tendo falta de vaga, se existem, por exemplo, crianças que não estão matriculadas na escola, elas não estão estudando, o pensamento inicial é de que não existe vaga suficiente para todo mundo. Vaga em creche, por exemplo, isso é uma discussão bem recorrente. Só que, se a gente for seguir para essa leitura, já diagnosticar dessa forma, a gente já vai tentar formular uma política pública de ampliação de vagas em creche, certo? Mas essa leitura, se ela tiver uma variável diferente, ela pode até mudar a própria formulação da política pública. Na verdade, essas crianças, não é que elas estão fora da creche. Na verdade, elas têm aula em escola particular, ou então elas já ultrapassaram a idade necessária para estar em creche, ensino infantil. São variáveis, são novas informações que mudam completamente a formulação da política pública. Então, o que a teoria neoinstitucionalista vai tentar fazer não é só partir das funções das instituições. Ela vai tentar entender as relações, a configuração do Estado, a configuração da sociedade e também das variáveis. Através disso tudo, a gente vai conseguir fazer uma formulação de uma política pública mais adequada, certo? Não busca analisar apenas a sociedade, mas também o papel das instituições e dos atores estatais em uma sociedade-estado particularmente considerada. A crença de que cada Estado tem um arcabouço institucional e que cada arcabouço possui instituições com dinâmicas próprias está associada à noção de Estado como ator, dotando seus funcionários de autonomia para estabelecer políticas públicas de longo prazo distintas das preconizadas por grupos de interesse. Quando eu falei para vocês do exemplo da assistente social que vai fazer o atendimento familiar e enquadrar aquela família como apta ou não apta a receber um benefício socioassistência, chamando essa assistente social de uma burocrata de nível de rua, porque ela está executando a política pública, mas num nível direto, ali com a população que apresenta a demanda. Essa burocrata de nível de rua também é uma atriz, no caso, né? Ator, né? Atriz.
que vai conseguir definir o funcionamento, a operacionalidade dessa política pública. E é isso que a teoria neo-institucionalista vai falar. Ela também é responsável por mudar a política pública. Isso tem relevância para a gente? Total, gente. Um exemplo meu particular, meu Helder. Eu já vi situações de uma ocupação, e é um exemplo que não é distante da Defensoria Pública, eu acho que eu até já comentei com vocês. Eu já vi situação em que ocupações por moradia, as crianças de ocupações por moradia não conseguiam acessar vaga em escolas porque não tinham um endereço fixo. É uma ocupação por moradia, não tem rua tal, avenida tal. É uma ocupação por moradia. E como que essa situação foi resolvida? Através, sim, de articulação, de mobilização, de reivindicação, de ir até a diretoria de ensino para tentar reivindicar essa vaga, porque direito à educação não existe limitação na Constituição, só se você tiver endereço, né? Mas por que Deus não tinha dado certo antes? Por conta de uma pessoa operacional, uma pessoa da burocracia que criou uma regra ali. Não vou te garantir esse acesso a esse direito fundamental porque você não tem endereço. Essa pessoa está interferindo diretamente na execução da política pública. Não é porque o ECA fala que pode fazer isso, a Constituição fala que pode fazer isso. Não pode. Não tem previsão legal para ele agir daquela forma, mas ele agiu. Então, ele também é um ator que influencia diretamente essa execução, certo? E isso a gente tem que sempre considerar, principalmente nas demandas envolvendo fazenda pública, que dificilmente você vai conseguir ir diretamente com a demanda no judiciário. Por mais que existe aquele trecho da Constituição que vai dizer que a lei não pode excluir apreciação de lesão ou ameaça a direito, garantindo acesso à justiça, o judiciário em procedimentos em que envolvam a condenação do Estado, da fazenda pública, sempre vai exigir ainda que indiretamente, eles não vão falar, não vou julgar, mas eles vão falar, sequer foi tentado o procedimento administrativo, então a via judicial não se mostra adequada e tal. Porque, de fato, se naquela situação específica não foi garantido o direito fundamental, o certo seria se recorrer à instância administrativa, certo? Mas é só uma exemplificação de como que esse direito fundamental ele pode estar sendo violado, restringido por parte da própria burocracia que é inerente a esse funcionamento aqui. É o que o Scupol vai chamar de insulamento. O isolamento que possibilite certa autonomia frente aos interesses presentes na sociedade. Eles estão preocupados em falar da autonomia do funcionário público, por exemplo, num sentido positivo, né? Porque se a gente for parar para pensar, realmente é importante que os órgãos do sistema de justiça, por exemplo, não tenham quaisquer interesses nas demandas, certo? Não é à toa que a gente constituiu o Poder Judiciário para isso, né? Não pode ter interesse direto nas demandas. Então ela está falando desse insulamento, que seria esse isolamento, nesse sentido, de garantir essa autonomia. Mas isso é um exemplo positivo. A gente acabou de falar do exemplo negativo, né? Que essa interferência direta da burocracia na política pública pode negar, violar direitos fundamentais também, tá? Importante destacar que o neo-institucionalismo não substitui a análise da sociedade pela análise das instituições, ele analisa as duas, sociedade e instituições. Além de se analisar a história da formação das instituições e os atores estatais, busca compreender a posição política e de poder dessas instituições e atores perante ambientes socioeconômicos e políticos povoados por outros atores portadores de interesses e recursos. Ou seja, busca analisar também como as instituições se relacionam com o mundo onde estão inseridas.
Pode parecer besteira isso aqui, mas eu leio isso aqui e me vem na cabeça a STF, na hora. Né? Porque como que existem assuntos que viram pauta, de repente estão engavetados de novo e ninguém vota. E algumas coisas são importantes, outras não são. Né? E existe também diversas pessoas que fazem estudos do posicionamento dos juízes, dos ministros do STF, para alguns assuntos. Isso é uma forma de você fazer essa análise de como que aquele pensamento institucional está se consolidando também. E tem relevância prática para nosso dia a dia de defensoria. Se a gente vai querer entrar com uma ação coletiva ou uma ação civil pública, a gente não vai sair gastando ação coletiva sem saber o que a gente está fazendo, certo? A gente vai primeiro tentar identificar potenciais lesados nessa situação, se de fato existe materialidade nesse direito, se ele não se pereceu, se por uma questão estratégica é mais interessante entrar com uma ação coletiva ao invés de uma ação individual, porque eu sei que se eu entrar com uma ação coletiva, dependendo do entendimento até daquele tribunal, aquele assunto morreu, mas não vai mais voltar a ser debatido. E aí eu coloco em xeque o direito de milhares de pessoas que poderiam ter acesso se fosse pensado estrategicamente de uma forma diferente. Qual que é o mérito da teoria neo-institucionalista, gente? É entender que as instituições também são formadas por pessoas que também se relacionam com outros atores no processo de tomada de decisão. Então, como que a gente vai atuar sabendo de toda essa complexidade de demandas, de interesses, de vozes diferentes, de posições distantes, para tentar representar, garantir o direito daqueles que estamos defendendo, né? Momento político é essencial. A gente não vai sair reivindicando grandes mudanças sociais num momento de crise. A gente não vai sair reivindicando grandes estruturações, grandes mudanças radicais na sociedade se a gente não consegue garantir o básico, o mínimo. Existe um documentário muito legal na internet que traz os relatos dos constituintes no Brasil. Então vocês vão ver quase todos os deputados da época, inclusive o Genuíno também, que ele fala isso num dos trechos dele lá. A gente queria passar a reforma agrária na Constituição de 88, mas estava numa situação tão conflituosa, tanto embate na discussão ali da Assembleia Nacional Constituinte, que a gente ia perder diversos outros. O movimento feminista quase perdeu as 2 hipóteses legais de aborto por conta da tentativa de ampliar o aborto para todas as hipóteses. Porque hoje o aborto só tem um caso de anencefalia, mas pelo Código Penal seria nas hipóteses de decorrência de estupro e decorrente... Isso, que estão lá nos crimes contra a dignidade sexual. Naquele momento, pense que o Código Penal é anterior à Constituição, certo? Então, haveria muito tranquilamente a possibilidade da Constituição simplesmente não garantir, não reprimir o aborto em nenhuma hipótese. Só que naquele momento, e isso foi levantado naquele momento, só que pela conjuntura política, pelo cenário daquelas tensões que envolviam diversos grupos de interesse diferentes, houve-se um recuo. Peraí, se a gente tentar incluir tudo agora, a gente vai perder as 2 legais que já existem. Então, esse assunto não conseguiu avançar, não encontrou força naquele momento político, né? Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso envolve não só processo de formulação de leis, mas também estratégia na hora de entrar com ações coletivas, de entrar com alguns pedidos, tentando mudar o entendimento daquele tribunal.
Isso tudo faz parte também dessa concepção, dessa forma de ver o judiciário também sob uma perspectiva neo-institucionalista. Certo? Tranquilo? Vocês estão quietinhos. Bom, e aí ele vai também dizer que o Estado influencia a cultura política através das instituições. E essa influência pode se dar através da própria formação histórica daquele Estado e do grau de amadurecimento de suas instituições políticas, através da produção de agenda e reprodução das questões atinentes aos grupos de interesses, através da mediação entre as estratégias dos atores e a implantação de políticas públicas, por meio de ajuste entre a estrutura da organização dos demandantes e a forma como estão organizadas. Todas essas são formas em que o Estado pode influenciar também a cultura política das instituições. Isso seria a teoria neo-institucionalista, certo? Vocês querem fazer uma pausa? Vocês querem continuar? Como vocês querem fazer? Querem fazer uma pausa? A gente volta daqui a pouco, então.